Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre corrente elétrica. A corrente elétrica é algo que convivemos diariamente, seja no funcionamento de um eletrodoméstico, seja no aquecimento da água do chuveiro e também na luminosidade da nossa casa. E para que tudo isso funcione, precisamos do movimento dos elétrons através de um fio condutor. Isso é o que nós chamamos de corrente elétrica. Vejamos a definição. Corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons devido à diferença de potencial entre dois pontos em um material condutor. Para que você compreenda esse assunto, você tem que entender a definição de corrente elétrica. Vamos melhorar a nossa definição de corrente elétrica. Nós temos aqui um condutor metálico. E nós sabemos que nesses condutores metálicos existe uma grande quantidade de elétrons que se movimentam de forma desordenada. É o que nós chamamos de elétrons livres. Agora, quando eu pego esse fio condutor e conecto ele a uma fonte de tensão, que pode ser uma pilha ou uma bateria, acontece um fenômeno. Nós sabemos que essa pilha há um excesso de cargas positivas num de seus polos e um excesso de carga negativa no outro. Esse desnível elétrico é o que nós chamamos de diferença de potencial. E devido a essa diferença de potencial, os elétrons livres entram em movimento ordenado, formando assim a nossa corrente elétrica. E essa corrente elétrica irá passar pelos nossos eletrodomésticos, como também nas lâmpadas, provocando o efeito desejado. Agora, nós vamos falar do sentido da corrente elétrica. Vejamos. O sentido da corrente elétrica é o sentido do movimento dos elétrons, que se desloca do potencial menor, do polo negativo, para o potencial maior, para o polo positivo. Esse é o sentido real da corrente elétrica. Ou seja, no sentido real, os elétrons partem do polo negativo e se deslocam para o polo positivo. Entretanto, por razões históricas e de estudos, adota-se o sentido convencional dos elétrons, do potencial maior para o potencial menor. Ou seja, no sentido convencional, os elétrons partem do polo positivo para o polo negativo. Daqui para frente, consideraremos sempre o sentido convencional da corrente elétrica. Nós vamos fazer cálculos, calcular a intensidade da corrente elétrica. Considere um condutor metálico percorrido por uma corrente elétrica, como indica a figura. Temos aqui um condutor elétrico percorrido por uma corrente elétrica. Eu quero calcular quantos elétrons passam por essa secção transversal, cada elétron com a sua carga elementar. Com isso, eu vou calcular a carga total que passa por essa secção transversal em um determinado tempo. Considere que no intervalo de tempo ΔT, pela secção transversal S, passe uma quantidade de carga ΔQ em módulo. Com isso, concluímos que, então, para você calcular a corrente elétrica, que é representado pela letra I, basta você dividir a quantidade de carga dividido pelo tempo. E para calcular a quantidade de carga, você multiplica o número de elétrons que passa na secção transversal vezes a carga elementar de cada elétron. Para ficar melhor entendido,
você tem que lembrar que a letra I representa a corrente elétrica e a unidade de medida da corrente elétrica é o amperes, representado pela letra A. Isso é muito importante. ΔQ, que é a quantidade de carga, que é dado em coulomb. ΔT, que é o tempo, dado em segundos. N, que é o número de elétrons, que é dado em elétrons. E o Ezinho nós chamamos de carga elementar, que é o número fixo igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Com essas fórmulas, nós iremos calcular qualquer coisa sobre corrente elétrica. Agora, nós vamos aprender sobre os tipos de corrente elétrica. São dois, corrente contínua e corrente alternada. Vejamos a corrente contínua. A corrente contínua é a corrente cuja intensidade e sentido se mantém constante. Essa corrente é produzida por uma pilha ou uma bateria. Nós temos como exemplos automóveis que possuem baterias e todos os equipamentos deles são alimentados por corrente contínua. E analisando a representação gráfica da corrente contínua, nós verificamos que no decorrer do tempo, o valor da corrente se mantém constante. Vamos agora entender a corrente alternada. É aquela cuja intensidade e sentido variam periodicamente no decorrer do tempo. Essa corrente é produzida pelas usinas hidroelétricas. Então, concluímos que nas nossas residências, todos os aparelhos são alimentados por corrente alternada. E na representação gráfica, nós verificamos que no decorrer do tempo, o valor da corrente irá variar. Vamos conhecer os efeitos da corrente elétrica. São 4. Efeito químico. Ocorre em determinadas reações químicas quando elas são percorridas por uma corrente elétrica. A corrente elétrica também está presente na química. Efeito térmico. Todo condutor sofre um aquecimento ao ser atravessado por uma corrente elétrica. Isso nós encontramos bem no chuveiro elétrico, no aquecedor de cabelos e em muitos outros aparelhos. Efeito magnético. Toda região onde se aplica uma corrente elétrica aparece um campo magnético. E por fim, o efeito fisiológico, que é muito conhecido por todos nós. Acontece quando há a passagem da corrente elétrica pelo organismo dos seres vivos, configurando o choque elétrico. Nós vamos agora conhecer algumas observações importantes da corrente elétrica. Vejamos a primeira. O símbolo da corrente elétrica. A corrente elétrica é representada pela letra I. A nossa segunda observação é a unidade de medida da corrente elétrica. A corrente elétrica é medida em amperes, ou simplesmente a letra A. Mas também pode ser que você encontre em algumas questões os submúltiplos da corrente elétrica, que são o miliamperes, microamperes, nanoamperes e picoamperes. Caso encontre algum submúltiplo, você tem que transformar em amperes. Vejamos aqui o picoampere, que é 1 picoampere. Para transformar em amperes, você multiplica pela potência 10 elevado a menos 12. E a nossa última observação é a propriedade da corrente contínua. Eu tenho aqui o gráfico da corrente contínua, corrente por tempo, e verifico que no decorrer do tempo, a minha corrente ela é constante. E o gráfico ela formou uma figura geométrica, que é um retângulo. E a área dessa figura geométrica, ela equivale à carga elétrica. Carga elétrica equivale à figura geométrica encontrada no gráfico da corrente contínua. E para calcular, já que estamos falando de um retângulo, a fórmula da área de um retângulo é base vezes altura. A área não é igual à carga
a base é 4, a altura é 2, a carga será 4 vezes 2, 8 coulombs. Essas observações são muito importantes na resolução de algumas questões. Agora, nós vamos fazer exercícios e vamos utilizar todos os conhecimentos adquiridos durante essa aula. Vejamos a primeira questão. Um aparelho fica ligado durante 2 minutos, por efeito de uma corrente de 10 amperes. Qual a carga em coulomb consumida pelo aparelho? A primeira coisa que nós temos que fazer é organizar os valores dados pela questão. O tempo, que 2 minutos, ele nos deu a corrente de 10 amperes e pede para que a gente calcule a carga elétrica. Nós vamos utilizar a fórmula da corrente elétrica, mas tem uma pegadinha. Já que ele exigiu que a unidade de medida da carga fosse coulomb, obrigatoriamente o tempo tem que ser dado em segundos. Então vamos transformar. 2 minutos equivale a 120 segundos. Agora sim, vamos colocar os valores na fórmula. Corrente, 10 amperes. ΔQ, que é o que eu estou calculando, vou repetir. E o tempo, 120. Fazendo meios por extremos, ΔQ vezes 1 é o próprio ΔQ. E 10 vezes 120, 1.200 coulombs. A alternativa correta é a alternativa E. Agora nós vamos para a nossa segunda questão. Vejamos. Um condutor metálico é percorrido por uma corrente de 8 microamperes. Sabendo que a carga elementar do elétron é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, o número de elétrons que atravessam uma seção transversal desse condutor por segundo são... Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer para resolver esse problema é organizar os dados dados pelo esse problema. Ele nos deu uma corrente de 8 microamperes. Primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar essa corrente de microamperes em amperes. E para que eu faça isso, é só multiplicar pela potência 10 elevado a menos 6 amperes. Ele nos deu também o tempo, já que foi por segundo, então o tempo é 1 segundo. E nos deu a carga elementar do elétron, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. E ele nos pede o número de elétrons. A única fórmula que nós temos que nos dá o número de elétrons é a seguinte. ΔQ é igual a N vezes E. Bom, para calcular o número de elétrons utilizando essa fórmula, eu preciso da carga elementar, que eu tenho, e preciso também da carga, da quantidade de carga, que eu não tenho. Então, eu preciso primeiro calcular a quantidade de carga. E nós vamos utilizar para isso a fórmula de corrente. ΔQ dividido pelo tempo. Vamos calcular a quantidade de carga. Corrente, 8 vezes 10 elevado a menos 6. Quantidade de carga é o que eu estou procurando, vou repetir. E o tempo, 1 segundo. Fazendo meios por extremos, ΔQ vezes 1, o próprio ΔQ. E 8 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 1 é o mesmo valor. 8 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Agora sim, vamos calcular o número de elétrons. ΔQ, 8 vezes 10 elevado a menos 6
N é o que eu estou calculando, eu vou repetir, vezes a carga elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Se eu quero calcular o N, esse 1,6 passa dividindo. Então, N é igual a 8 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Nesse caso, eu vou dividir potência com potência e número com número. Então, N é igual a 8 dividido por 1,6 será 5. E dividindo as potências, 10 elevado a menos 6 dividido por 10 elevado a menos 9 ficará 10 elevado a 13. Já que é o número de elétrons, a unidade de medidas é elétrons. Se você não entendeu o que nós fizemos aqui na divisão das potências, aconselho a você dar uma olhada na nossa aula de propriedades de potência. Ok, pessoal? Aqui nós encerramos a nossa aula sobre corrente elétrica. Deixe o seu like ou o seu dislike e, claro, compartilhe essa aula para quem precisa desse conteúdo. Tchau, pessoal!